O primeiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa finalmente foi lançado, quebrando a internet com a confirmação do multiverso e do próprio Aranhaverso com muitos vilões. Mas será que você percebeu todos os segredos desse teaser? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai descobrir tudo sobre o Dr. Octopus, o Electro, o Duende Verde, o Homem-Areia, o Lagarto e, claro, a presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield voltando como Homem-Aranha no filme. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E nem parece real, mas o trailer mais aguardado do filme mais hypado dos últimos tempos finalmente foi lançado, com o primeiro vislumbre de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que traz toda a grandiosidade que podemos esperar do novo filme que conclui a trilogia de Tom Holland na Marvel. E que, como o próprio ator disse, é só a ponta do iceberg. E realmente, agora de uma vez por todas, estamos muito perto da confirmação de todos esses rumores que estão sendo divulgados desde o começo, com a reunião dos 3 Homens-Aranha. E como tá a sua ansiedade pro segundo trailer e, claro, o filme? Qual personagem você mais quer ver? E não esquece, deixa o seu like para valorizar o meu trabalho, se inscreve aqui no canal, clica agora para ativar o sininho, porque só aqui você vai encontrar todos os detalhes de forma aprofundada e com base nos quadrinhos sobre o Aranhaverso do cinema. Muito obrigado de coração, vamos lá. Logo no começo, assim como eu cheguei a mencionar na reação que fizemos aqui no canal, já dá para perceber que o filme se situa exatamente depois de Longe de Casa, quando a identidade do Peter Parker foi revelada pelo Mistério, como se fosse ele que tivesse assassinado o Quentin Beck. Porque logo no início do trailer a gente acompanha justamente essa descoberta na cidade de Nova York e como que isso consequentemente traz uma perseguição tanto para o Peter quanto para Michelle e os demais amigos dele, familiares dele, que vão sofrer algum risco, como a gente vai ver mais pra frente. E o relacionamento dos dois começa sendo um grande foco do trailer, com ele se escondendo em cima do telhado de um prédio, e a gente já tem aquela percepção da mídia, que deve estar presente em parte da história, sobre os poderes que o Homem-Aranha possui, referenciando algumas habilidades que as aranhas têm na vida real. E é muito legal ver essa contraparte da mídia e como que ela interpreta tudo o que está acontecendo, todo esse lado dos jornais tentando descobrir os reais poderes do Homem-Aranha, é bem legal de ver. E enquanto isso, o Peter pergunta se eles não podem ficar ali em cima o dia todo, porque já indica o tumulto que está nas ruas e que a gente vai ver nas cenas seguintes na Times Square, mostrando o J. Jonah Jameson anunciando a notícia, com Clarim Diário, inclusive, declarando o Peter como o inimigo público número 1, que é bem típico do jornal ao longo dessas histórias e nos quadrinhos, mas assim como foi a participação do J.K. Simmons lá no final de Longe de Casa, eu só fico na dúvida de como que eles vão aproveitar o personagem dele, porque é algo que eu sempre pensei a respeito da conhecida e estabelecida relação entre o Peter e o J. Jonah Jameson, e fez tudo dar tão certo todo esse tempo, é justamente o contraponto que isso causa, com o Peter trabalhando para o Clarim enquanto tira e vende fotos de si próprio como Homem-Aranha. E toda essa famosa dinâmica que a gente tem, infelizmente não deve poder ser explorada de novo, já que agora com a identidade do Peter revelada, o que poderia render uma ótima narrativa para o filme, não vai ter esse impacto para o Jameson descobrir isso, descobrir que o Peter Parker é o Homem-Aranha, já que eles não tiveram nenhuma ligação que foi feita antes, eles nem ao menos se conheciam. Então, mesmo que eu ame a interpretação do J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, a escalação é perfeita, ele nasceu para o papel, a gente ainda fica na dúvida de como poderia ter sido. E o que pouca gente tem falado, que eu inclusive comentei no vídeo especial que eu fiz sobre os vazamentos do filme, disponível aqui nos cards, é sobre aquele rumor que o J.K. Simmons interpretaria, na verdade, a versão do J. Jonah Jameson da franquia do Sam Raimi e dessa nova franquia do MCU ao mesmo tempo. Tudo isso, claro, seguindo as informações do insider Daniel RPK. E se isso de alguma forma acontecer, seria surreal, fantástico mesmo, já que eles estão lidando com o multiverso. E como eu disse antes, esse é um dos casos que o ator simplesmente nasceu para o papel. Eu não consigo enxergar outra pessoa fazendo esse papel tão bem quanto ele fez. Mas continuando aqui com a acusação de Mistério, toda a repercussão
repercussão que está tendo na mídia, e que logo no primeiro frame desse trecho já tiveram muitos rumores de que, na verdade, esse personagem de terno que vocês estão vendo aí seria o Matt Murdock, vivido pelo Charlie Cox, o mesmo ator que fez o Demolidor na Netflix. Isso bate com a informação de que o Matt Murdock seria o advogado que iria defender o Peter dessas acusações. Mas mesmo que por um momento pareça ser o Matt Murdock nessa cena por causa do terno que ele usa, por causa do jeito que ele se veste lá na série, eu ainda não estou nem um pouco convencido de que seja ele. Principalmente porque ele defenderia o Peter ao invés de acusar, como essa pessoa faz na cena, a não ser que fosse um teste do Matt Murdock para ver se ele está mentindo ou não, pela habilidade que ele possui de audição aguçada, conseguindo sentir até mesmo o batimento cardíaco. Mas isso, sinceramente, eu acho que é aí um pouco longe demais, mas claro, eu gostaria muito de ver um encontro entre os dois, isso acontece nos quadrinhos, e claro, a volta do Charlie Cox pro papel, vocês também? Ele foi ótimo e a série dele foi uma das melhores, se não a melhor, feita pela Marvel. Então, mais uma vez, eu reitero aqui que eles deviam aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, no futuro também trazer o Vincent D'Onofrio de volta como rei do crime. Seria muito bom mesmo ver a interpretação dele que ele trouxe pro Wilson Fisk lá na série. E os policiais, eles estão desconfiando que todos os drones que o Peter derrotou no filme passado para chegar até o Mistério são, na verdade, do próprio Peter. E ele usou isso para conseguir matar o Mistério. Mas o que não fica totalmente claro é porque a polícia chegou nessa conclusão. É apenas pelo vídeo publicado, divulgado pelo Clarim Diário, e esse vídeo teria uma grande influência na decisão deles? Isso é de se pensar e a gente ainda não tem muitas respostas. A relação do Peter e da Michelle continua sendo abordada no trailer e já mostra um pouco do ponto de vista que a Michelle tem também, o que pode ser interessante, esse questionamento de precisar esconder sua identidade, se isso seria uma mentira ou não, e ela aparece junto dele como Homem-Aranha. Eles acabam sendo cercados pelos helicópteros da polícia depois de saírem dali, o que já lembra um pouco daquela cena com o helicóptero lá do Homem-Aranha de volta ao lar, mas diferente daquele monumento, aqui a gente tem a ponte George Washington, onde inclusive o Duende Verde do Ian Defoe, lá no primeiro filme do Tobey Maguire, ameaçava jogar as crianças e a Mary Jane. Se a gente pensar bem, é um detalhe bem curioso. E todos os próximos ao Peter vão sendo chamados para depor, já que eles podem ser considerados cúmplices caso o Homem-Aranha cometa um crime. E a gente vai vendo isso aqui e ao longo do trailer o impacto que isso tem. Toda a reação dos alunos de Myrtle, por exemplo, já mostra como que isso vai impactar todas as áreas da vida do Peter, e o colégio seria uma das principais, assim como a própria relação familiar dele, já que a gente vê a casa do Peter e da Tia May sendo invadida, muito provavelmente por policiais, ou quem sabe até mesmo por vilões que descobriram também a identidade dele, o que já demonstra o risco que isso traz, a exposição que isso traz para Tia May, por exemplo, para as pessoas perto dele, o que se conecta também, inclusive, com a primeira cena pós-crédito lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o Mac Gargan tenta descobrir a identidade dele, perguntando ao Adrian Toomes, o Abutre, se ele sabe quem é o Homem-Aranha. Então agora, com todo mundo sabendo, certamente os vilões também sabem, mesmo que seja ainda incerto que o Escorpião vá aparecer nesse filme. E essa perseguição pelos vilões, todo esse contexto sobre o risco da identidade secreta, é justamente o que acontece nos quadrinhos, após a revelação feita pelo próprio Peter, quando ele tira a máscara em público, no arco da Guerra Civil. E como vocês devem imaginar, impactou diretamente as histórias que viriam depois e impacta até hoje, mas isso a gente já vai comentar mais pra frente. E todo esse momento em que se passa o filme, que deve acontecer no primeiro ato, como consequência direta de Longe de Casa, já deixa a dúvida se teremos um salto temporal na história, já que as cenas dão a entender que há uma boa passagem de tempo até a chegada do outono, naquele espírito de Halloween ao final de outubro. Algo que a gente percebe pelas decorações de feiticeiro, quando Peter se lembra do Doutor Estranho e vai pedir a ajuda dele lá no Sanctum Sanctorum, que curiosamente está repleto de neve por todos os lugares, e assim que as portas se abrem para o Peter, ele é recebido pelo Stephen Strange, que aparece com um visual bem diferente do que a gente está acostumado, e inclusive explica aquele Funko divulgado antes, que ele aparece segurando uma pá. E o mais curioso de tudo é que a gente vê outra pessoa no Sanctum Sanctorum, ajudando ele a tirar aquela neve dali, que me deixou bem instigado sobre quem pode ser essa pessoa e, claro, que realmente causou essa neve no lugar. E logo em seguida a gente vê um pouco da dinâmica do Peter com o Doutor Estranho. E uma coisa que chama a atenção é justamente o Stephen, que está com uma personalidade bem diferente do que a gente viu antes, tanto no filme solo dele quanto em Guerra Infinita, que ele também interage com o Peter
Peter e tem uma abordagem mais séria, principalmente na urgência que a gente tinha naquelas cenas em Titã, e agora ele aparece dessa forma. E vale destacar também aqueles rumores do Doutor Estranho ser na verdade uma espécie de mentor pro Peter nesse terceiro filme, que a gente não sabe ainda se é verdade, mesmo que essa ideia de sempre precisar ter outro herói da Marvel nos filmes solos do Homem-Aranha seja bem desnecessária, a presença dele aqui faz realmente bastante sentido, principalmente com todo esse conceito do multiverso que vai ser apresentado. O novo uniforme preto e dourado, que também a gente já tinha visto em alguns colecionáveis e em imagens vazadas, com o Peter tirando a máscara e correndo desesperadamente no que parece ser a Fist, aquela instituição que a Tia May trabalha lá no jogo Marvel's Spider-Man, que a gente tem uma excelente adaptação lá com ela, e já tinha sido divulgado que ela estaria nesse novo filme há tempos em alguns vazamentos, e a gente pode confirmar isso justamente pelo nome escrito na roupa do cara que faz um sinal pro Peter da direção que ele deve seguir, além do que o ambiente ele lembra bastante como é a Fist nos quadrinhos e no jogo também. E justamente por isso todo o desespero do Peter, e levando em conta as histórias nas HQs que a gente já vai comentar mais pra frente, parece muito que a vítima em perigo nesse trecho seria a Tia May, e o Peter estaria correndo desesperado para salvar ela de algum vilão. Mas esse frame ele acontece muito rápido, a gente não consegue identificar algumas coisas aqui em um primeiro momento, e logo voltamos a isso porque a gente precisa muito comentar também sobre o Doutor Estranho, porque em teoria a intenção inicial dele era justamente realizar um feitiço que alterasse um detalhe da história, da linha do tempo, mas ao mesmo tempo mantendo todo o resto como a gente conhece, apenas tirando da mente das pessoas a verdade sobre a identidade do Peter. E toda essa magia que o Doutor Estranho faz foi bem legal de ver, todo esse círculo que ele cria, e se parece inclusive com a própria representação do fluxo temporal que a gente viu recentemente em Loki pelo Kang, o Conquistador, que deve ter um papel fundamental no futuro da Marvel, na fase 4 e até mesmo na fase 5. Então, se a gente considerar que cada círculo nesse trecho que vocês estão vendo é uma linha do tempo, é interessante notar que a gente tem 3 desses círculos aparecendo, ou seja, 3 linhas do tempo diferentes de 3 universos diferentes. Então, quem sabe ele não esteja pegando os acontecimentos desses universos para juntar com o universo deles e tornar possível uma realidade em que as pessoas não saibam mais que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Claro, é tudo teoria por enquanto, mas é praticamente assim que acontece nas histórias que eu mencionei, mais ou menos nesse sentido, essas que podem ter servido de inspiração para o filme, a partir da saga Guerra Civil nos quadrinhos, que desencadeou justamente uma das histórias mais polêmicas de todos os tempos do Homem-Aranha, Um Dia a Mais. Talvez só perdendo para Pecados Pretéritos, que realmente é uma ofensa para qualquer fã de Homem-Aranha. Se vocês conhecem a história, vocês sabem do que eu estou falando. Mas voltando aqui, se centrando em Um Dia a Mais, em uma breve contextualização do que acontece nos quadrinhos, depois do Peter ter ficado do lado do Homem de Ferro em Guerra Civil, no conflito que o Tony Stark tem com o Steve Rogers sobre os heróis revelarem sua identidade, diferente do cinema, que é mais focado no registro dos heróis em si, nem tanto em identidade secreta, até porque no MCU poucos personagens têm identidade secreta, mas ao decorrer dos acontecimentos de Guerra Civil nos quadrinhos, o Peter ele acaba tirando a máscara, como eu falei, revelando o seu rosto ao mundo, mas depois de perceber que estava do lado errado, ele muda de ideia e vai para o lado do Capitão América. E é a partir daí que tudo começa a mudar, porque esses acontecimentos reverberam justamente na saga A Volta do Uniforme Negro, seguido então pela polêmica saga Um Dia a Mais. Mas resumindo para vocês entenderem de uma vez por todas, basicamente os vilões do Homem-Aranha estão indo atrás dele depois de descobrirem a sua identidade, com Wilson Fisk, o rei do crime, mandando um homem matar o Peter. Mas quando esse cara vai atirar, ele erra o tiro e acerta a Tia May, com o Peter voltando a usar o uniforme negro e indo atrás do rei do crime buscar vingança. Mas no fim das contas, para salvar a Tia May, que agora está à beira da morte, depois dele tentar de tudo para salvar ela, ele recorre a soluções místicas ao invés de soluções médicas. E é aí que ele vai atrás do Doutor Estranho para salvar a sua tia. E já é uma grande conexão que a gente tem, querendo ou não, com o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas o grande problema é que tudo isso não dá certo, porque o Doutor Estranho ele não consegue reverter isso, ele não consegue salvar a Tia May. Então o Peter, junto com a Mary Jane, eles decidem fazer o polêmico pacto com o Mephisto para salvar a vida da May.
mas em troca eles terão que abrir mão do seu casamento. E que tem uma história de bastidores, inclusive, que dizem muito sobre o Joe Quesada, o editor-chefe da Marvel na época, ele não gostar muito da ideia do Peter ter evoluído e se casado com a Mary Jane. Ele já estava casado há anos e anos e anos com ela e eles simplesmente decidiram desfazer isso. Então eles conseguiram desfazer tanto a identidade secreta quanto a questão do casamento, o que causou muita polêmica na época, como vocês devem imaginar, algo que seria revisitado outras vezes no futuro dos quadrinhos da Marvel, inclusive na recente fase do autor Nick Spencer nos quadrinhos, que foi meio que o responsável também por descanonizar o Pecados Pretéritos que eu comentei agora há pouco. E agora, tudo isso que eu mencionei e expliquei de forma resumida, eu espero que tenha dado para entender de um jeito simples, se conecta diretamente com o cinema. Mas aqui, ao invés do Mephisto, pelo que parece, teremos apenas o Doutor Estranho assumindo esse papel. E como acontece nas HQs, provavelmente ao fim do filme, o Peter deve recuperar a sua identidade de volta. Então, mesmo que seja um arco muito controverso nos quadrinhos, quem sabe eles utilizem como inspiração, eles apenas usem como base o conceito da história para criar uma nova. Mas voltando para o filme em si, especulando um pouco do que pode acontecer, quem sabe a confirmação desses 3 universos diferentes que eu falei também seja uma porta de entrada para a confirmação dos 3 Homens-Aranha diferentes, já que os vilões seriam trazidos a partir dessa brecha interdimensional. E como eu já comentei recentemente aqui no canal, uma boa justificativa que eles poderiam dar, já que fica sugerido que o Peter causou por acidente junto do Doutor Estranho esse desequilíbrio no multiverso, é que mesmo que o Doutor Estranho acerte o feitiço e o Peter não fale nada, o espaço-tempo estaria instável o suficiente depois dos acontecimentos de WandaVision e Loki, interferindo diretamente nesses supostos 3 universos. E eu digo isso porque é algo que vem tendo repercussão muito grande desde que o trailer foi lançado, é justamente a questão do Doutor Estranho errar o feitiço, que parece um pouco forçado toda essa situação. Caso essa seja a desculpa para apresentar um multiverso, mas claro, a gente tem que lembrar também que talvez a Marvel esteja manipulando a expectativa dos fãs pelo trailer. A Marvel já fez isso diversas vezes, então a gente não pode desconsiderar essa possibilidade e que também seja algo muito mais explicado no filme. Eu espero que eles deem um aprofundamento devido para isso, mesmo que não precise gastar tanto tempo assim para explicar. Mas eu espero que tenha apenas uma coerência na justificativa quando eles dizem que interferiram na estabilidade do espaço-tempo. Eu espero que isso seja bem abordado. E a dimensão espelhada surge no trailer com todo aquele visual incrível da cidade de Nova York sendo dividida, e é bem interessante notar também que o Doutor Estranho, ele aparece usando aqueles anéis que ele usa no seu filme solo agora nessa cena dos trens no deserto, e que permitem que o Doutor Estranho entre e saia da dimensão espelhada viajando pelo multiverso, que foi um detalhe que pouca gente percebeu, a grande maioria não percebeu, mas dá pra ver claramente os anéis no dedo do Doutor Estranho nesse momento. Mesmo que não dê pra ter certeza, porque os dois podem sim ter tido algum problema, como a gente vai ver mais pra frente no trailer, ou tudo pode fazer parte também de um treinamento do Doutor Estranho, por que não? E faria sentido também com os novos uniformes, o preto e o dourado e a nova Aranha de Ferro, que vão utilizar tanto tecnologia quanto magia. E a próxima cena mostra justamente o que eu expliquei lá na reação que eu fiz do trailer, quando o Doutor Estranho ele praticamente define muito do que é o Homem-Aranha para o Peter Parker. Esse fato dele viver 2 vidas diferentes ao mesmo tempo e quais consequências isso pode trazer, que mesmo sendo uma frase que o Doutor Estranho diz, já foi bem legal ver essa ideia tão presente no personagem também aparecendo aqui. E o trecho também que eu mencionei agora há pouco sobre um conflito entre os dois, um possível embate entre os dois, ele acontece logo em seguida, quando o Doutor Estranho faz o Homem-Aranha ir ao plano astral, mas isso já pode indicar, por que não, um desentendimento entre os dois. E claro, depois do Peter pedir a ajuda do Stephen, inclusive com o Peter usando a mesma roupa de antes, e talvez seja esse o momento em que eles percebem e descobrem a mudança causada pelo feitiço. E certamente um dos pontos mais misteriosos desse trecho bem rápido entre os dois, em poucos segundos, é justamente o cubo que o Doutor Estranho está segurando. E a questão que fica é, o que será esse cubo? O que será que ele está fazendo ali? Qual que será que é a função desse cubo na história? Será que realmente tem alguma importância, algum segredo por trás disso? E o que eu pensei quando eu vi a primeira vez é que seria justamente um artefato místico do Doutor Estranho que se ligaria ao multiverso de alguma forma. Muito provavelmente pode ser isso sim. Mesmo que a gente não tenha tantas ligações assim, tantas referências que dá para
comparar nos quadrinhos e eu fui pesquisar a fundo para ver se tinha. A gente pode citar uma caixinha em formato de casa que o Doutor Estranho dá de presente pro Peter nos quadrinhos. E é inclusive uma cena bem impactante nas HQs, quando o Peter ele consegue 5 minutos para poder falar com seu tio mais uma vez. Mas claro, eu sei que é bem improvável que isso aconteça e nem é o foco do que a gente está discutindo, mas é uma cena muito bonita mesmo. Mas essa caixinha pode se ligar de alguma forma com esse artefato, pode ser uma adaptação, pode ser uma representação que eles criaram para o multiverso, mas não para por aí porque a gente ainda tem uma última alternativa para esse cubo mágico e que é bem inesperada. Se liga só, a gente tem justamente um vazamento que vinha desde o ano passado, mas vem tomando força, bastante força recentemente, de que esse cubo místico ele seria na verdade uma espécie de prisão para todos os vilões das outras realidades, que seriam ameaças e o Doutor Estranho estaria contendo eles nesse cubo místico. O que é uma possibilidade sim, tiveram vazamentos sobre isso e muitos vazamentos estão se confirmando, mas ainda assim não faz tanto sentido assim para mim, sabe? O Doutor Estranho aprisionar esses vilões, eu não sei bem vocês, o que vocês acham, vocês também já podem comentar aí, mas eu não consigo entender se o motivo seria só eles terem sido uma ameaça no passado, como eu falei, ou alguma coisa parecida e de algum jeito o Doutor Estranho previu isso. Eu acho um pouco forçado, eu acho que as coisas ainda não estão se encaixando direito. A gente vai ter que analisar isso mais a fundo ou esperar mais informações, porque mesmo que não tenha sido confirmado ainda a função desse cubo, a importância desse cubo na trama, a gente não saiba, não tenha muitos detalhes, realmente essa ideia ela se encaixa com essa cena, mas eu espero que se for isso, tenha uma explicação muito boa para a gente entender e compreender isso melhor, que seja coerente e não algo jogado só para explicar a presença dos vilões na história. Então, por enquanto, basicamente é isso que a gente tem, mas vamos seguir aqui porque o Happy Hogan também aparece brevemente, provavelmente para ser interrogado ou até preso, caso o Peter seja considerado culpado pela morte de Mistério, e as pessoas próximas também como cúmplices, já que, como a gente sabe, o Happy Hogan ajudou o Peter a se livrar do Quentin Beck no filme passado, indo ainda mais longe de toda a conexão que ele tem com o Peter agora e com a própria Tia May, querendo ou não, mesmo eu achando péssimo essa ideia, mas ele certamente é um dos candidatos até a se machucar gravemente ou morrer no filme, assim como a Tia May, o próprio Ned, que tem sido tão especulado, claro, se a gente tiver alguma morte no filme. E num frame muito rápido e bem escuro também, a gente consegue identificar uma espécie de criatura nas sombras tentando atacar o Peter, mas a gente não consegue identificar muito bem o que é. Parece realmente uma criatura, mas depois de assistir diversas vezes, como muitos fãs fizeram, e melhorando a qualidade da imagem e clareando a imagem, eu sinceramente estou achando que realmente, na verdade, esse vilão, nesse momento, seja o Lagarto. Sim, o mesmo Lagarto lá de The Amazing Spider-Man. Já que ele, inclusive, se a gente prestar bastante atenção, ele parece ter uma cauda, essa criatura parece ter uma cauda, e agora talvez o visual do lagarto também seja reformulado, pelo menos olhando assim, superficialmente, o que a gente consegue pensar, considerando os vazamentos que a gente tem, parece o Curt Connors, o Dr. Curt Connors transformado em lagarto, mas eu posso estar totalmente enganado. Se vocês tiverem alguma outra ideia, já vão comentando também. Mas se isso se confirmar, aquele vilão que eu comentei lá quando o Peter está correndo desesperado com aquele uniforme preto e dourado lá na Fist, em que teria capturado a Tia May, poderia também ser o próprio lagarto, já que o Peter aparece com uns rasgos aqui no peito do uniforme, que me fez lembrar daquele momento do Peter do Andrew Garfield nos esgotos contra o lagarto. Quem aí lembra dessa cena? Mas se isso acontecer, seria muito irado, daria um peso ainda maior pro Peter perceber a seriedade da situação, e já explicaria justamente a roupa que o Peter usa mais pra frente no trailer. Inclusive a gente vê uma mulher no carro que deve ser a mãe da Michelle, mas quem sabe também eles estejam indo para um enterro. Nada é impossível, mesmo que essa roupa não seja preta como costumam usar nesses momentos. Mas outro easter egg muito comentado, inacreditável para falar a verdade, que parece que vai ainda mais longe, realmente vai, mas é muito curioso pensar nisso, é que essa roupa que o Peter do Tom Holland está usando é muito parecido com o mesmo terno usado pelo Tobey Maguire lá em Homem-Aranha 3. Fala sério,
vê aí se não parece ou se eu tô ficando louco, porque é impressionante a semelhança. Mas realmente, quem sabe eles não colocaram isso propositalmente? Eu não sei, pode muito bem ser uma pura coincidência, mas é muito curioso ver essa semelhança no visual que a gente pôde reparar. E outros detalhes que eu não posso deixar de mencionar e não são coincidência é justamente os raios do Electro, que já foi confirmado pelo Jamie Foxx tempos atrás, quando ele deixou escapar uma imagem, divulgou uma imagem no Instagram dele contra os 3 Homens-Aranhas. Se vocês lembram bem, comentando que ele não seria azul dessa vez, então provavelmente a gente vê pelos raios que ele seria na cor amarela. Então mesmo que o Electro não tenha aparecido, a gente já sabe que é ele nessas cenas. E outro detalhe que passou bem rápido, despercebido pela maioria, é a possível presença do Homem-Areia, do Thomas Hayden Church. E parece um pouco absurdo, mas eu explico para vocês. Prestem atenção nessa cena. Se vocês começarem a tentar entender ela melhor, parece muito que alguém está protegendo o Peter do Tom Holland, estando entre ele e os raios, e parece estar defendendo ele do Electro, o que faria muito sentido se a gente levar em conta que o Flint Marko ele se arrepende no final de Homem-Aranha 3, deixando em aberto se ele participaria ou não de uma formação do Sexteto Sinistro aqui, assim como o Duende Verde, com a icônica risada do William Dafoe surgindo na cena final do trailer, com as clássicas abóboras explodindo todos os carros ao redor, que são idênticas às que aparecem na trilogia. Eu tô louco para ver novamente o Norman Osborn em tela, essa atuação brilhante que o William Dafoe fez e todos os outros atores fizeram também. E claro, eu tô muito curioso para descobrir qual que será o visual do Duende Verde, já que assim como o Electro, ele deve ter um traje reformulado e eu tô naquela esperança de ver o mais fiel possível ao material original, porque certamente esse vilão merece muito mesmo uma adaptação à altura em todos os sentidos. E enfim, o grande momento que todo mundo estava esperando no trailer finalmente chegou, com o retorno de Alfred Molina como Dr. Octopus, simplesmente chegando e dizendo "Hello, Peter", mas já foi suficiente para finalizar do jeito mais épico possível. A internet quebrou completamente nessa hora, como vocês puderam ver na minha reação. É muito emocionante isso, é emocionante demais. Todos esses vilões voltando nas outras franquias, algo que ficava só na imaginação dos fãs, sonhando com o retorno deles algum dia. E agora que incrível que tudo isso se tornou real. É simplesmente fenomenal, eu não tenho palavras. É fantástico perceber que isso está acontecendo. E justamente por isso, depois de ver tantas vezes esses filmes, um detalhe que passou despercebido por muita gente, mas é fundamental a gente prestar atenção, se liga só, é justamente os tentáculos do Dr. Octopus. Em um primeiro momento eles parecem normais, e a gente vê que eles estão com aquela luz vermelha, e se a gente para prestar atenção, a gente vê isso logo de cara, mas a gente tem que também dar uma olhada no contexto. Mas se a gente lembrar bem, lá em Homem-Aranha 2 do Sam Raimi é mostrado o Otto Octavius perdendo o controle dos braços e depois conseguindo de volta. Isso acontece por quê? Porque o chip inibidor ele acaba sendo destruído, e na cena de sua transformação ou na cena final do filme, por exemplo, a gente percebe essa mudança. Quando os tentáculos eles estão no controle, eles ficam vermelhos, e quando o Otto está no controle, eles ficam com a luz branca. Então se a gente for seguir essa ideia, a gente for seguir isso, e aqui eles tiverem levado isso em consideração, já que a gente tem declaração do Alfred Molina dizendo há tempos atrás que o personagem dele não seria uma nova versão interpretada pelo mesmo ator, e sim é o mesmo personagem lá de Homem-Aranha 2, é o mesmo Otto Octavius, então a gente tem que levar isso em consideração. Se a Marvel também fez isso, e aqui nesse trecho dá pra ver que os tentáculos assumiram o controle novamente, o que explicaria a vilania do Otto Octavius depois daquele arco de redenção que ele tem, já que provavelmente o chip inibidor que protege a mente do Otto estaria destruído, assim como era lá no filme. E quando ele afunda no rio, ele ficaria inconsciente e seria de alguma forma levado para essa realidade. E por ficar inconsciente e depois acordar novamente, talvez os braços eles tenham assumido o controle, o que faz total sentido. E outro ponto curioso que vale a pena prestar atenção é esse "Hello, Peter" que ele diz nessa cena, porque não fica necessariamente claro, mesmo que a montagem do trailer indique isso, que o Otto Octavius está se dirigindo ao Peter do Tom Holland. Mas levando em conta o histórico da Marvel, seria loucura demais afirmar que essas cenas podem estar embaralhadas, e na verdade ele diz isso se dirigindo ao Peter Parker do Tobey Maguire. Imagina só se isso acontecer
acontece. Porque a gente parte do princípio também que o Otto, ele sabe disso, que aquele garoto é o Homem-Aranha, porque na realidade dele, o Peter também é o Homem-Aranha. Mas quem sabe em um primeiro momento até ele ache que o Tom Holland fosse o Peter da sua realidade, ou ele tivesse uma noção disso por ter observado que a mídia, os policiais, as pessoas estão perseguindo ele e já que agora a identidade dele se tornou pública, então talvez os vilões tomem conhecimento disso, assim como as outras pessoas também estão sabendo. Ou melhor ainda, no melhor dos casos, ele realmente estivesse falando com o Tobey Maguire nesse momento. Só que o trailer não mostrou. O que vocês acham? Vocês acham que seria possível? Concordam comigo? Discordam? Vocês estão confiantes de que o Tobey e o Andrew vão aparecer nesse filme? Comenta aí embaixo que o hype tá mais alto do que nunca pro lançamento desse filme. Chega logo dezembro, por ainda tem muita coisa para acontecer, muitos vazamentos, muitos anúncios, novos trailers, e você vai ver tudo aqui no Experiência Nerd. Então se inscreve nesse canal, ativa o sininho, não deixa para depois, porque só assim você vai receber a notificação de todos os vídeos. E não vai embora ainda, continua no canal e confira esses novos vídeos que vão complementar muito esse aqui. Muito obrigado de coração, tamo junto, valeu, falou e até mais.